TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, boa tarde, direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis. Começa agora o Correio Petropolitano Debate deste sábado. Eu sou Hugo Petersen e começamos agora a edição deste dia 4 de outubro. E como de costume, o programa de sábado vai ser focado apenas nas entrevistas que aconteceram durante esta semana aqui no debate. Na edição de hoje, o diálogo vai ter o objetivo de destacar a participação de um petropolitano em uma novela portuguesa, de reforçar os eventos do Dia da Micro e Pequena Empresa em Petrópolis e também de valorizar a participação de alunos de Petrópolis no maior evento científico de enfermagem na América Latina. O Correio Petropolitano Debate está de volta e já estamos aqui ao vivo com Marcelo Filho, que veio conversar com a gente aqui. Não está na realidade nem no Brasil, mas tirou o tempinho dele para vir conversar aqui com a gente, conversar sobre a carreira dele e também sobre a participação de um petropolitano em uma novela lá em Portugal. Boa tarde, Marcelo, tudo bem? Boa tarde, irmão, tudo bem? Como é que você está? Um prazer estar aqui falando com vocês. Obrigado pelo convite. Então, tudo bem também, um prazer te receber aqui no nosso programa. E antes da gente começar de fato a nossa entrevista, eu vou pedir para você se apresentar para o nosso público. O meu nome é, como você falou, Marcelo Filho. Hoje eu estou com 26. Sou petropolitano, moro em Petrópolis. Quando eu estou gravando, que eu fico mais no Rio de Janeiro, mas estou sempre voltando. Aí é minha cidade, onde eu amo, é onde eu gosto de ficar, é onde eu gosto de morar. E é isso, comecei minha carreira com 15 anos. Na verdade, eu estudava numa escola super tradicional aí de Petrópolis. E aí eu queria fazer medicina, mas aí eu fui ver uma peça de teatro lá no Rio. E aí me apaixonei, decidi que queria fazer isso. Meus pais, graças a Deus, embarcaram nessa comigo e eu comecei a estudar. Enfim, desde os 15 trabalho com isso. Sou completamente apaixonado e aos pouquinhos aí vamos construindo uma carreira cada vez mais sólida, né, se Deus quiser. É bom a gente ver esse desenvolvimento da carreira e como você já foi adiantando, você começou a trabalhar, começou nesse mundo com uns 15 anos, hoje em dia já está em Portugal trabalhando, também vai para o Rio, mas eu queria justamente, nossa primeira pergunta, queria que fosse para você explicar um pouco da sua carreira. Você já falou do início, mas queria dizer que você dissesse um pouquinho como é que foi esse desenvolvimento. Você já começou nas novelas, começou no teatro, como é que foi? Então, eu comecei estudando, a princípio, teatro, que foi no Teatro Tablado, inclusive até com uma parceira aí, companheira de vocês, a Rafaela Cordeiro, minha irmã. Então a gente começou junto lá no teatro, só que a minha carreira, graças a Deus, começou muito rápido tudo, assim. Eu comecei a estudar teatro e aí, acho que, 6 meses, 7 meses depois, já fiz um teste. E é muito louco isso, porque o meu primeiro teste foi um teste que eu tive que falar português de Portugal. Então foi um teste que eu tive que me preparar muito para eu conseguir entregar isso, né? Porque era um personagem que eu fazia o Ricardo Pereira, que é português, no filme Meu Passado Me Condena 2. E aí fiz o teste, eu era novinho, né? 15 anos, e aí passei. E aí ali eu comecei, caraca, isso, meu Deus, tem 6 meses que eu estou estudando isso e estou trabalhando. E aí comecei a levar cada vez mais a sério. Meus pais entenderam, né, que realmente as coisas poderiam acontecer, porque é um mundo novo, né? Lá em casa ninguém é ator ou atriz, então é um mundo muito novo. Então eu comecei no tablado, aí já comecei trabalhando, e aí o tablado era no domingo, e sexta e sábado, logo depois eu entrei para a escola de atores Wolf Maia, que é na Barra. Então de segunda a sexta eu morava em Petrópolis, estudava aí, e aí na sexta-feira saía, ia para aula, ficava sexta, sábado, domingo no Rio, voltava. Então assim, minha rotina era essa, não tinha final de semana. Mas para mim nunca foi um peso, eu sempre gostei muito. E aí logo depois do Wolf, fiz muitas coisas na Cal, muitos cursos livres na Cal, e com o tempo fui trabalhando, fiz outro longa, fiz um longa chamado Júpiter, que inclusive hoje está na HBO Max, com Rafa Witt, Guto Stresser, enfim, um elenco super, super especial. Fiz Malhação, depois de Malhação Topíssima na Record, e aí eu tô enfim, depois de Topíssima fiquei na Record até agora, antes de vir para Portugal. Então fiz Topíssima,
Gênesis, Reis e agora A Vida de Jó, que inclusive está passando atualmente na Record, às 9, então quem quiser ir me assistir, estarei lá. Também tem na Univervídeo, que é a plataforma deles. Então foi uma carreira que é, eu fui para fazer teatro, mas acabou acontecendo no audiovisual, né? TV e cinema. E assim, amo tudo, amo fazer teatro também. Se tudo der certo, pretendo em breve, assim, num, sei lá, médio prazo, também tá com alguma peça para eu poder fazer quando eu não estiver trabalhando na televisão ou no cinema. E aí, enfim, depois disso tudo, rolou Portugal, né? E, enfim, acho que vamos falar disso um pouquinho mais pra frente, mas é muito louco isso que eu tô vivendo aqui. É muito, eu nunca imaginei, é uma coisa muito, muito além do que eu imaginava, do que eu pensava que fosse possível. É um verdadeiro turbilhão de acontecimentos, não é mesmo? Porque você falou que começou com 15 anos e agora com 26, apenas 11 anos depois, já aconteceu isso tudo, já atuou em tantas coisas diferentes, em países diferentes, então realmente é algo que nós devemos considerar e tem que realmente levar em consideração que é muito rápido, apesar de serem 11 anos, Sim, para tudo que aconteceu é pouco tempo. E eu queria te sim. perguntar, justamente você falou que ainda tem vontade de trabalhar com teatro. Apesar de os dois serem atuação, são dois meios muito diferentes, não é mesmo, Marcelo? Sim, não, total, né? Assim, eu inclusive, se eu for fazer uma peça de teatro, eu acho que eu vou estar um pouco enferrujado, tem que ensaiar bastante, levar muito a sério, porque é completamente diferente, assim. Eu acho que tem peças e peças, né? Tem propostas diferentes, tem métodos diferentes, enfim, cada um com a sua arte. Mas teatro normalmente é mais expansivo, né? Você tem que falar mais alto, você foge um pouco do realismo, que é onde eu trabalho mais na televisão e no cinema, onde eu busco trabalhar, né? Né? Se eu tô falando com você aqui, eu não preciso estar gritando, mas no teatro a pessoa lá do fundo tem que ouvir. Então acho que é muito nesse lugar, né? Encaixar a verdade dentro de uma imposição de voz um pouco maior. Mas eu acho que é isso. Quem é artista tem que estar pronto para tudo. Espero muito voltar a fazer teatro, quero muito fazer teatro profissionalmente, que eu nunca fiz, nunca tive essa oportunidade, também graças a Deus, porque estou sempre trabalhando com audiovisual, que é a minha paixão, é o que eu amo, mas quero ter uma peça para quando eu puder, assim, sei lá, acabar a gravação e aí eu entro em cartaz logo em seguida, sabe? Uma peça que eu vou ensaiar e vou poder fazer várias vezes em vários estados e tal. Então, isso é um projeto meu pessoal. Estou procurando esse texto para ver se tem essa oportunidade. Mas, voltando à pergunta original, sim, é completamente diferente. Estou mais acostumado com a TV, com o cinema, muito mais. Só que o teatro ainda está presente em mim, é algo que eu amo, o palco é um lugar que eu amo. Me sinto muito confortável, me sinto muito bem, me sinto confiante. Então eu acho que seria um desafio, quem sabe aí um monólogo, não sei, mas seria um desafio e com certeza essa peça que eu quero fazer, que eu não tenho ainda, mas vai ser uma peça que diz algo. Eu acho que é isso, eu busco isso como artista, sabe? Se eu for fazer uma coisa autoral, eu quero que essa peça tenha algo a dizer, sabe? Que as pessoas saiam desse teatro inspirados e provocados de alguma forma a pensar sobre algum assunto específico. Pontos bem interessantes que você trouxe, tanto esclarecimento sobre essa diferença, porque muitas vezes quem é de fora não vai saber como é que funciona realmente, vai pensar atuação por atuação é a mesma coisa, só que não, é uma realidade bem diferente dessa. E também essa sua visão artística de querer levar um significado é algo muito importante e a gente tem que levar, sempre tem que destacar, né? A arte movimenta as pessoas, a arte movimenta a vida. Então, Uhum. quanto mais significado tiver, a chance de atingir alguém é maior. E Marcelo, agora chegando de fato na atual novela, você aí em Portugal, queria que você contasse um pouco sobre essa obra que você está trabalhando agora. Cara, então, é muito louco, assim, porque eu vim para Portugal para ficar um tempo aqui na casa da minha namorada, que mora aqui. E aí, como isso estava acontecendo, eu falei, quem sabe eu não consigo alguma coisa por lá. Só que eu não sabia como, eu não sabia onde, eu não sabia nada. Só que eu estava gravando A Vida de Jó na Record, né, antes de vir. E aí conheci um amigo lá que eu comentei, e falei, cara, eu vou para Portugal. Ele, pô, por que você não fala com o meu empresário? Eu, como assim, seu empresário? Ele, eu tenho um empresário em Portugal. Ele é esse aqui, entra em contato com ele, eu já vou falar com ele. Então já fez esse movimento todo, que inclusive foi o Gui Berenguer, que é o nosso protagonista lá da Vida de Jó, faz o Jó.
E aí eu entrei em contato com ele, a gente marcou uma reunião, e aí a gente trocou uma ideia, eu fui até Lisboa, e ele queria entender, né? Cara, você tá vindo pra cá, você vai morar em Portugal, o que você tá pensando? Eu falei, não, tô pensando em nada, na verdade. Eu tô aqui, vou ficar até dia tal, devo ficar mais de um mês, isso foi logo quando eu cheguei, né? E aí eu quero ver as oportunidades, se é que existe, que eu não sei, é um mercado completamente novo. Ele me explicou um pouco, e aí, cara, no dia seguinte, eu já tava fazendo teste, fiz vários testes aqui, fiz teste até pra Espanha, porque ele é uma agência ele é um escritório que tem em Portugal, Espanha e Itália. Então eu vim com a ideia de plantar essa semente. Para mim, só de plantar essa semente com ele já era muito especial. Eu não imaginava que eu fosse trabalhar aqui. Eu falei, não vai acontecer tão rápido, mas já vou deixar aqui, né? Qualquer coisa, ele me liga, olha, tem um projeto tal, quer fazer? Eu venho para Portugal, se eu não estiver trabalhando no Brasil. Só que aí eu comecei a fazer um monte de teste, eu falei, caraca, aqui existe um mercado, né? Aquecido. E aí fiz o teste para novela, só que tinha aquela questão, né? Eu preciso ir embora, não posso ficar aqui, porque tem outros possíveis trabalhos aí, graças a Deus, já já. Então eu falei, cara, eu tenho que ir embora até dia tal. Então ele, olha, então vamos tentar ver se a gente consegue uma participação, um personagem que você consiga gravar enquanto estiver aqui, aí, né, aqui em Portugal, no caso, e aí vamos ver se rola. Eu falei, tá bom, aí fiz o teste, e aí passei, cara. E aí passei, foi um enfermeiro brasileiro, porque essa novela, ela foi gravada, ela tá sendo gravada em Portugal agora, mas ela foi gravada também 2 meses no Brasil. Então, assim, ficou gravando aí um tempo também. Então eu caí de paraquedas, assim. Cheguei, uma gravação num lugar completamente diferente. A linguagem é diferente, isso que você falou do teatro, dentro do audiovisual também tem linguagem diferente. Tipo, na Record a gente faz quase que um cinema dentro da TV. Isso significa que a câmera é diferente, é muito mais close, é muito mais fechado. É uma outra proposta. Aqui é uma novela que eu diria que é uma novela raiz, sabe? Aquela coisa mais rápida, mas foi muito legal também. O diretor era brasileiro, o assistente de direção eu conhecia da Record, então foi uma surpresa grande chegar no, no set e reencontrar ele e gravar com portugueses também, né? Assim, a gente entende, só que é diferente, né? É outra língua, é outro universo, é outra coisa. Então, assim, foi muito legal, é uma novela muito legal, cara. Assim, a proposta é de muita suspense, né? Assim, a ideia é que a protagonista ela é dada como morta, só que ela ressurge numa ilha dizendo que não morreu, mas que não sabe o que aconteceu, só que é mentira, né? Ela não perdeu a memória, ela tá com memória, mas ela não lembra quem foi que tentou matá-la. Então a trama fica um pouco em volta disso. O meu personagem, como eu falei, né, ele foi um personagem rápido, é, eu vou aparecer acho que em 5 capítulos. É um personagem que ele é enfermeiro, então é no dia a dia ali do hospital, que é bastante caótico, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Então, assim, foi muito bom. E o principal disso tudo foi isso, né? Plantar essa semente aqui e deixar as portas abertas para próximos projetos, até para uma novela inteira, por exemplo, ou para uma publicidade, qualquer coisa do tipo. Então, essa semente foi muito bem plantada aqui, colhi rápido demais, eu não esperava que isso fosse acontecer, mas é isso, tô muito feliz fazendo teste, já fiz teste desde que eu tô aqui para Espanha, para como é que foi? Espanha, Itália já fiz, e para dentro de Portugal também, muitos. Então, no momento eu tô esperando o resultado de vários, só que a minha passagem está comprada agora para segunda-feira, então eu não sei ainda o que vai acontecer. A princípio eu volto, mas as coisas estão um pouco em aberto. Ainda pode acontecer muita coisa, a gente pode destacar que são duas histórias interessantes. Tanto a da novela, que realmente tem uma proposta bem legal, um enredo interessante, um enredo diferente. Vou até te perguntar qual é o Uhum. nome da novela, mas também a gente tem que destacar que a Uhum. história de como você chegou até a novela é bem interessante mesmo. Você realmente aproveitou uma oportunidade, você abraçou uma oportunidade que apareceu com você. Não tinha nem aparecido tanto, mas você já abraçou e conseguiu colher. Mas Marcelo, qual é o nome dessa novela que você está trabalhando? Se você trabalhou na realidade. Uhum. Se chama Terra Forte, uma novela daqui, portuguesa, né? Terra Forte o nome. Eles fazem muitos projetos aqui e eles também têm muito brasileiros no elenco, né? Isso é muito bom porque abre essa brecha aí para que eu possa voltar, né, em produções futuras. Então, assim, acho que vai ser bem interessante. Isso que você falou também de abraçar a oportunidade, eu acho que tem uma coisa muito importante, assim, que eu acho que eu, como ator, eu tenho isso, que se eu não tivesse, eu já teria desistido da carreira,
mas é uma coisa que todo mundo tinha que ter pelo menos um pouco. Não sei se tanto quanto eu, porque eu sou meio demais, mas a gente tem que. Acho que a gente tem que se jogar, sabe? A gente não pode ter medo. Acho que o medo trava muito a gente. Eu sou uma pessoa que, por ser ator, eu trabalho por projetos, né? Hoje em dia não tem contrato mais de 5 anos na casa. Então são contratos por obra. Acabou a obra, beijo, tchau. Acabou o salário, acabou tudo. Então, assim, eu estou sempre acreditando que algo novo vai chegar e fazendo os movimentos que a gente tem que fazer. Então, assim, esse movimento aqui para Portugal, quando eu contei para meus pais, eles falaram, cara, que? Como assim? Você conhece alguém? Não, não conheço ninguém. Mas eu vou e vai acontecer. Eu sei que vai acontecer porque eu tô vibrando isso, eu acredito, eu acho que pode ser uma oportunidade. É, então, assim, é isso. Assim, eu vim pra cá com esse pensamento de que se tiver que ser, vai ser, mas com aquele fundinho de que, eu vou fazer ser, sabe? Então, assim, Foi, foi né? um A gente movimento tem que muito bom. destacar Graças a Deus. que felizmente foi. Marcelo, infelizmente o nosso tempo já acabou. Mas só pra gente fazer uma última perguntinha, aproveitar que quem vem na sequência é a Rafa Cordeiro, sua amiga, ela vai entender a situação. Queria te perguntar se você tem ainda vontade de continuar trabalhando em Portugal em outras oportunidades ou pretende continuar aqui no mercado brasileiro. Cara, assim, eu vou pra onde eu tiver trabalho, sabe? E assim, claro que foi uma experiência muito boa aqui, pretendo trabalhar de novo aqui, mas a princípio o trabalho no Brasil tá me chamando, então eu tô voltando para isso também, para os próximos projetos aí que aos poucos eu vou soltando, que eu gosto de contar só quando realmente acontece, mas eu não tenho muito esse apego não, sabe? Assim, pretendo fazer o meu nome aí no Brasil, é onde eu gosto de trabalhar, onde eu me sinto à vontade, até pela língua, né? Então é um mercado muito mais fácil para mim, mas quem sabe aí voltar em Portugal, talvez na Espanha, ou talvez na Itália. Não falo espanhol, não falo italiano, só que a gente se vira, a gente se joga, a gente fala que fala, finge que fala e vai aprendendo. É assim que eu sou. Minha mãe me criou assim. Então é isso, eu vou me jogando e aos pouquinhos a gente vai ajustando e onde tiver trabalho, eu tô indo, não importa em qual lugar do mundo. Perfeito, Marcelo. Então, vou agradecer muito a sua presença aqui no Correio Petropolitano Debate. Muito sucesso para sua carreira e foi um prazer conversar com você. Valeu, irmão, muito obrigado. Obrigadão aí pelo espaço. Um beijo também especial para Rafa. Te amo. Essa aí é minha irmã, minha parceira. Tá comigo em tudo. Minha assessora, minha parceira, tudo. Amo você. Obrigado, tá? Valeu, Hugo. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Esse aí sou eu, há 18 meses estudando inglês. Cada passo no aprendizado foi uma porta que se abriu para o meu futuro. Sabe o conhecimento que você desenvolve hoje? Ele é a chave para novas oportunidades incríveis do amanhã. É o equilíbrio perfeito entre aprender e aproveitar cada momento dessa jornada empolgante. E agora, aqui estou eu, na minha tão sonhada vaga em uma multinacional. O inglês abre portas. Fale Minds. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível.
Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. O Correio Petropolitano Debate está de volta e já estamos aqui ao vivo com o Richard Figueiredo, que veio conversar com a gente hoje. Boa tarde, Richard, tudo bem? Boa tarde, Hugo. Tudo bem? Obrigado pelo convite. Um prazer te receber aqui. E antes de a gente começar de fato a nossa entrevista, vou pedir para você se apresentar para o nosso grupo, para o nosso público. Me chamo Richard Figueiredo, sou analista do Sebrae Petrópolis. Estou há 1 ano trabalhando ali na casa, então já vivi bastante desafio aí, e aí eu estou agora ajudando o pessoal ali a fazer aí um pouco do que a gente faz de melhor, né? Que é atender amigo e pequena empresa. Hoje a gente veio justamente conversar sobre esse atendimento, mais especificamente sobre o Dia da Micro e Pequena Empresa que vai acontecer aqui em Petrópolis. Pode falar para a gente sobre isso? Esse dia é comemorado no dia 5 de outubro, que esse mês vai cair num domingo. E aí a gente programou para a semana na segunda-feira, dia 6, e no dia 8, na quarta-feira, um evento bem bacana aí para a gente estar levando conteúdo e, de certa forma, homenageando essas empresas aqui de Petrópolis. E como é que vão funcionar esses 2 dias? São 2 dias separados. A primeira data, no dia 5, como é que vai ser? São 2 dias separados. A gente fez uma programação onde a gente vai, no primeiro dia, que é o dia 6, na segunda, a gente vai estar com uma programação com algumas palestras, com alguns painéis interativos e expositores, tudo isso com empreendedores locais. Então a gente fez a questão de trazer pessoas da cidade para representar a cidade e também passar um pouco da experiência, do que eles têm vivido há anos aqui na cidade, os desafios. E no dia 8 a gente vai fazer uma coisa um pouco mais dinâmica, um pouco mais prática, com uma oficina de ferramentas de inteligência artificial voltado para o MEI, e também com uma sessão de negócios. No dia 6 a gente vai fazer no nosso escritório, que fica na Nilo Peçanha 54, e no dia 8 no Hipershop ABC, dentro do Espaço Empreendedor. É bem importante essas duas dinâmicas. A primeira para conhecer mais e a segunda para realmente estar ali atuando, que também é muito importante, aprender a teoria e a prática. São 2 pontos interessantes e muito importantes. E eu queria te perguntar, Richard, como é que as pessoas vão poder participar desse evento? Tem que ser uma pessoa que já tem um negócio ou já pode ser uma pessoa que pretende ter algum dia? O cliente foco do Sebrae são as micro e pequenas empresas, que é o MEI, a ME e a EPP, ou seja, empresas que faturam até 4.800.000 por ano, mas a gente também fala muito com quem ainda não tem uma empresa, com quem tem o sonho de ter uma empresa ou que gosta desse movimento, desse ecossistema empresarial, de trocar ideia, experiência. Então esse evento, como a maioria dos nossos, é aberto, então a gente não vai fazer nenhum tipo de restrição. Quem tiver interesse em participar com a gente é muito bem-vindo. A gente está recebendo as inscrições através do nosso WhatsApp. Posso pegar o número aqui? Pode, claro. Eu não gravei ele aqui ainda. É o DDD 24 2237 0062. Esse é o WhatsApp do nosso escritório. Só mandar um oi lá, falar tenho interesse em participar do evento e vai ser muito bem-vindo. O evento é 100% gratuito. A gente promove um evento onde a gente consegue, a gente tem um momento de coffee break ali, tanto no dia 6 quanto no dia 8, para gerar esse networking, fazer conexões, é bem legal. E no mais é isso, a gente ainda não atingiu o limite de inscrições, então corre que ainda dá tempo. É importante destacar esse ponto, ainda dá tempo de se inscrever, ainda dá tempo de participar. E eu queria te perguntar, Richard, você, como membro, você já mesmo falou, há praticamente 1 ano lá do Sebrae, como que você enxerga a importância desses eventos para esses empreendedores? A verdade é que o Sebrae ele tem como missão ajudar, de certa forma, a movimentar a economia local. Então, a gente faz isso através das capacitações, de cursos, eventos e indo na empresa, fazendo visitas, entendendo a realidade do empresário, entendendo a realidade da empresa. A gente tem muita solução que pode ajudar ele nesse desenvolvimento.
Então a gente gosta de fazer essa visita para entender bem. Às vezes a pessoa fala assim, eu preciso muito do marketing, mas a gente entende às vezes na visita que esse cara ainda precisa dar uma olhada no caixa dele, no estoque dele, na gestão de colaboradores dele, porque se a gente faz um trabalho com ele de marketing e a empresa dele estoura, às vezes ele não tem capacidade para entregar. Então, uma breve explicação da importância desses eventos que a gente faz, que é realmente trazer a conhecimento dos empresários, né, a importância de buscar capacitação. A gente sabe que a micro e pequena empresa ela está aí no mercado, né, atendendo por volta de 27% do PIB do Brasil, então uma grande representatividade aí. E a gente, através dos nossos recursos, através de subsídio, através de tudo que a gente tem ali, a gente quer atender esse pessoal aí para ajudar, de certa forma, a melhorar o turismo, melhorar a economia de forma geral, as empresas da área de gastronomia e tudo mais. Perfeito, é um ponto bem importante da gente destacar para entender bem como é que funciona esse trabalho do Sebrae. Porque muita gente conhece o Sebrae, mas não necessariamente sabe como é que funciona esse trabalho. E essa questão que você mesmo destacou de visitar a empresa e às vezes a pessoa tem uma demanda e na realidade tem um outro ponto, é essencial, porque muitas das pessoas que abrem pequenas empresas ainda não têm um conhecimento muito grande do mercado. E com esse trabalho permite que a empresa se desenvolva de uma maneira saudável, não é mesmo? É verdade. A gente vê um perfil assim que se repete muito, que é a pessoa que tinha um trabalho, como CLT, que seja, e aí, por algum motivo, ela não está mais atuando e ela resolve empreender. Mas, às vezes, ela começa de forma bem informal e aí ela não consegue entender muito bem qual que é o lucro dela, o que ela está ganhando, o que ela está deixando de ganhar. Então, a gente entra com essa parte justamente para capacitar e fazer assim, o empresário se tornar um profissional e entender bem de tudo aquilo que ele está fazendo. E é muito importante que ele entendendo bem, vai se formando uma base sólida, que faz com que a empresa tenha mais chance de conseguir se manter, né? Porque quanto menor a empresa é, mais complicado é para ela conseguir realmente se embasar no mercado, não é mesmo? Isso aí. A gente tem uma estatística, né, que nos primeiros anos, tem gente que fala 2, tem gente que fala 3, mas vamos falar de 3, né? Nos 3 primeiros anos aí, a maioria das empresas que abrem, elas fecham. Né? Então, assim, a maior parte das empresas que abrem fecham. É muito difícil você ter empresas saudáveis depois de até os 3 anos. Fica muito naquela coisa do sonho, da expectativa, pouco planejamento. Então, a gente tem lá no Sebrae, além dos cursos, as consultorias que a gente ajuda com planejamento de negócio. Então, a gente tem cliente que a gente atende, o cara chega com sonho, e aí, através de uma consultoria, ele pensa assim, pô, esse sonho aqui é bem legal, mas ele não é real. Então, se eu colocar isso na prática, eu vou perder dinheiro, eu vou quebrar, melhor não. Então, é uma forma também até de a gente ajudar a pessoa na saúde mental dela, na família dela, de realizar o sonho de outra forma, de uma forma mais saudável. Né? Esse é um ponto bem importante que você citou de saúde mental, que a saúde financeira, a gente teve uma pesquisa realizada no ano passado, que a saúde financeira tem um impacto enorme na questão da saúde mental da população. E, às vezes, a pessoa tem um sonho, que é um ótimo sonho, mas realmente, como você mesmo disse, não é uma realidade. É algo que fica muito complicado de ser realizado e que algo que seria benéfico pode acabar sendo maléfico para essa pessoa. Então, é muito importante ter esse entendimento também do entender. O não é matar o sonho da pessoa, mas sim fazer ela entender o porquê daquilo não ser realizado naquele momento. É verdade. E esse é o nosso trabalho, sabe? Eu estou gostando muito de trabalhar no Sebrae, tem 1 ano de casa, né, como eu já falei, porque a gente realmente vê o impacto que a gente traz, a gente tem na vida das pessoas e é um impacto positivo, né? É um impacto onde a gente consegue a gente não se preocupa com o batimento de metas por metas que seja. Na verdade, a nossa principal meta é atender a micro pequena empresa ou aquela pessoa física que deseja empreender. Então, para mim está sendo bem legal fazer parte dessa história e da cidade também. Eu fico feliz de saber disso, saber desse resultado positivo, dessa resposta positiva que vocês têm das empresas. E você citou um outro ponto que eu queria destacar, que cerca de 27% do PIB é influenciado pela questão das micro e pequenas empresas. Como você enxerga essa situação, a situação geral dessas micro e pequenas empresas aqui em Petrópolis? É algo bem grande no município ou não tanto? A gente tem...
eu não correria o risco de falar em todos, mas a gente tem praticamente todos os municípios, né, do Brasil, a grande maioria é micro e pequena empresa. E aí a gente está falando do MEI, né, a gente está falando da microempresa e da empresa de pequeno porte, né, empresas até 4.800.000. A verdade é que a maioria, e aí quando eu entrei no Sebrae eu descobri esse dado também, né? Eu achava que as grandes empresas eram quem mais contratavam. E na verdade, quem também mais gera emprego são as micro e pequenas empresas. Então, assim, seja na capital ou seja no interior, as micro e pequenas empresas dominam a economia local e fazem girar, né, muito do turismo, muito do que a gente tem na nossa cidade. Sempre, se você for buscar ali nos dados do CNPJ, é uma micro e pequena empresa. É proveniente daquele meio das micro e pequenas empresas. E eu queria te perguntar também, Richard, é que essa questão tem todos esses pontos. E agora voltando nos dias, nos eventos que vão acontecer do dia da micro e pequena empresa. Eu queria saber de você, como uma pessoa que já está envolvida nesses eventos, qual que você imagina que sejam os ganhos para as pessoas que vão participar? A gente, falando um pouco da nossa programação e voltando na sua pergunta, a gente está trazendo para compor a mesa, né, empresários locais. Então, no dia 6, a gente, como eu falei, voltado mais para palestras, painel interativo, a gente vai estar contando com a presença de alguns empresários, entre eles Michael Leite, que ele é engenheiro, fundador da Berdim Construtora, fica em Itaipava. A gente vai estar contando com Odemar Gross, que é franqueado dos Correios, Seu Rui da DIB, fundador da DIB. A gente vai estar contando com Karina Lacerda, que é gestora de RH, e com a Thaís Melo, que fala mais sobre vendas, né, técnica de vendas. E para fechar, a gente vai ter um painel com algumas influenciadoras locais. E a gente está chamando aí para participar com a gente a Carol, do Petrópolis Sob Lentes, a Sabrina Sabrá e a Brenda Sá, né, são influenciadoras locais. E a ideia é realmente trazer aí a conhecimento de todos, um pouco de cada nicho, a importância dos influenciadores para a economia. Aí a gente está trazendo também pessoas com empresas de grande longevidade, assim, para trazer a experiência delas também. E a questão do networking, né? O ecossistema do Sebrae, ele proporciona muito networking. Você está ali envolto de pessoas, aquele ambiente de pessoas que estão buscando se aperfeiçoar, melhorar. E aí eu sempre falo para o pessoal, gente, traga o seu cartãozinho. Momento de networking ali para gerar. A gente tem muitos relatos de pessoas que fazem negócios a partir desses encontros. E até teve recentemente uma pessoa que procurou a gente ir lá para fazer alguns vídeos, né, ali no nosso escritório, que foi um negócio que foi gerado a partir de um encontro desse também. Então, eu diria que esses são os principais ganhos, né? Conteúdo e muito network. Essa questão do networking é importantíssima. A gente recebeu uma técnica de enfermagem, que é a coordenadora de um curso da Estácio, nessa semana, falando que ela participou de um congresso. E um dos grandes ganhos é justamente o networking e, com certeza, na parte empresarial também. Eu só queria destacar também Sabrina Sabrá, que é colunista aqui do Correio Petropolitano, do nosso jornal impresso, e a Carolina Freitas já esteve nessa cadeira conversando com a gente, falando sobre o Petrópolis Sob Lentes. Richard, só para a gente finalizar, tem mais algum ponto que você queria destacar? E se não tiver, também vou pedir para você falar para a gente de novo as datas. Não, beleza. O que eu queria destacar é que o Sebrae, algumas pessoas ainda têm um pouco dessa... ou não conhecem o Sebrae, eu acho que o Sebrae atende só o MEI, né? O Sebrae, ele atende muito MEI, mas ele atende muito mais que o MEI também. Então, qualquer dúvida que você tenha sobre empresa, se você quiser bater um papo, jogar uma conversa fora, tomar um cafezinho com a gente, você é muito bem-vindo no nosso escritório. Fica na Nilo Peçanha 54. A gente está junto com o Cartório Primeiro Ofício. E no mais é isso, assim, contem muito com a gente para a realização do seu sonho, ou para melhorar a sua gestão, ou para aumentar de alguma forma a sua atuação no mercado. Contem com a gente. E o nosso evento acontece no dia 6 de outubro, na segunda-feira, a partir das 9 horas. E no dia 8, quarta-feira, também a partir das 9 horas. O evento está dividido em 4 sessões, né? Na sexta-feira pela manhã e pela tarde, e na segunda-feira pela manhã e pela tarde, e na quarta-feira pela manhã e pela tarde. Estou falando isso porque às vezes a pessoa fala assim, pô, gostaria muito de participar, mas à tarde eu não posso. Não tem problema. Se inscreve só no período da manhã, do dia 6, do dia 8, ou enfim, o que for melhor para você. Se você puder participar de tudo, ótimo. Se não puder também, ótimo da mesma forma. Perfeito, Richard. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por esse bate-papo.
uma verdadeira oportunidade para os empreendedores e também quem só empreender na cidade. É isso aí. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Esse aí sou eu, há 18 meses estudando inglês. Cada passo no aprendizado foi uma porta que se abriu para o meu futuro. Sabe o conhecimento que você desenvolve hoje? Ele é a chave para novas oportunidades incríveis do amanhã. É o equilíbrio perfeito entre aprender e aproveitar cada momento dessa jornada empolgante. E agora, aqui estou eu, na minha tão sonhada vaga em uma multinacional. O inglês abre portas. Fale Minds. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. O Correio Petropolitano Debate está de volta e já estamos aqui ao vivo com a Daniela Vogel, que veio conversar um pouquinho com a gente sobre a participação de Petrópolis no maior evento científico de enfermagem que acontece aqui na América Latina. Boa tarde, Daniela, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Um prazer te receber aqui no programa, é sempre bom a gente falar sobre saúde, né? Quando falamos de enfermagem, estamos falando de saúde. Isso aí, prazer é tudo meu. É com muita satisfação que eu venho aqui compartilhar com você, compartilhar com toda a sociedade, né, a participação dos alunos de enfermagem lá da Estácio de Sá, no maior congresso da América Latina. Ele é um congresso brasileiro, do nosso Conselho de Enfermagem, porém ele reúne enfermeiros de toda a América Latina. Perfeito. Antes da gente começar a conversar sobre ele, eu vou só pedir para você se apresentar para o nosso público, Claro. para quem não te conhece. Então tá bom. Muito prazer, meu nome é Daniela Vogel, eu sou enfermeira, atuo já na área da enfermagem desde 1999, quando eu me formei como técnica em enfermagem, alguns aninhos atrás. Atuo como enfermeira desde 2006, né? Então, assim, tenho uma vasta experiência dentro da área da saúde. Me especializei na área de educação. Atualmente eu trabalho com educação profissional e a educação de nível superior, né? Sou mestra também em educação e saúde e é com muito orgulho, né, que eu falo da minha trajetória, que eu falo dos espaços que a enfermagem vem cada vez mais conquistando, né, dentro de uma sociedade. E é isso. Perfeito. A enfermagem realmente vai sendo uma área cada vez mais respeitada e vai tendo o seu reconhecimento merecido como uma parte essencial realmente do nosso sistema de saúde, da nossa saúde no geral. Isso aí. Mas agora, Daniela, você já falou um iniciozinho, vou pedir para você explicar mais uma vez, agora não vou te interromper, falar um pouco sobre como que esse congresso, que é brasileiro,
mas ainda assim ele é o maior que a gente tem aqui na nossa América Latina. Isso. Esse ano o Congresso Brasileiro, o 27º Congresso Brasileiro de Enfermagem, né, que é do nosso Conselho de Enfermagem do COFEN, ele aconteceu na Bahia, né, lá em Salvador, e ele teve a participação de aproximadamente 8.000 profissionais da área da saúde. Ele é um congresso aberto para enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem, acadêmicos de enfermagem e também para todas as outras pessoas, né, que estão envolvidas direto ou indiretamente com com a enfermagem. A poder participar de um evento desse, né, de uma grandiosidade dessa, além de você ter toda oportunidade de aumentar o leque, né, de conhecimento acadêmico, faz com que os alunos eles consigam também interagir com outras realidades. O nosso país ele é muito plural, né? Quando a gente para pensar em estado, a gente para pensar em características extremamente diferentes. Então, os alunos tiveram a oportunidade de conhecer a realidade através da apresentação de trabalho, através de conversa de corredor mesmo, né? O congresso estava lotado, como eu falei, tinham mais de 8.000 pessoas lá dentro, né? Ao longo dos dias, né? Então, isso foi extremamente satisfatório. E eles puderam trocar experiências, eles conseguiram entender as necessidades de outros estados, de outros acadêmicos de enfermagem também, a luta, né, contínua, principalmente, né, da nossa classe em relação às propostas do SUS, que são incríveis, que são maravilhosas. Muitos debates, né, trouxeram à tona a valorização do profissional da enfermagem, a luta contra a violência que a gente sofre, né, pela população. Então, foi um cenário assim, muito rico. Foram 3 dias, né, de imersão e os alunos, eles conseguiram, né, aproveitar muito esse momento, tanto na apresentação dos trabalhos, né, nós tivemos 3 apresentações de trabalho, onde eles conseguiram ali dialogar, né, com outros profissionais, com outros acadêmicos também, e o conhecer. E conhecer a cultura da Bahia, né? Salvador é riquíssimo, então nós temos lá no Pelourinho o Museu Nacional da Enfermagem, né? O Museu Nacional de Ana Nery, que tem uma história riquíssima falando sobre a nossa profissão, sobre a história da nossa profissão, então assim, foi maravilhoso. Perfeito, fico muito feliz que tenha sido bom para vocês e a gente tem que destacar esse ponto. Apesar de todas as propostas que tem no Congresso, várias atividades que já são determinadas, algo que a gente sempre vê quando alguém volta de um congresso, essa questão da conversa de corredor, que são as trocas que vão acontecendo naturalmente. E que no fim das contas é algo que, apesar de não ser o objetivo inicial, é o que mais agrega para as outras pessoas, essas trocas, as trocas de conhecimento, as trocas de oportunidades também, de conhecer a Bahia, por exemplo. São muitas oportunidades e muitas trocas acontecendo em um curto período de tempo, que acaba sendo muito enriquecedor, não é mesmo? Exatamente. Eu falo sempre para os nossos alunos, né, e para todo o mundo acadêmico, os alunos eles precisam de pensar que a academia ela não acontece só dentro da sala de aula, ela não acontece só dentro de um prédio, né? Ele acontece o tempo todo. Só que os alunos eles também precisam de se permitir, né? Eu, como coordenadora de curso e também como professora, eu preciso de mostrar para esses alunos o quanto é importante a participação deles em eventos científicos, em atividades extras, em locais em que eles consigam atuar como acadêmicos de enfermagem, fora daquele cenário de sala de aula, né? O contato direto com a sociedade, escutar, dialogar com a sociedade, procurar propostas de melhoria, isso é muito rico e isso a academia consegue oferecer com muita grandeza. Nesse congresso, os alunos eles ficaram assim, muito felizes porque eles tiveram a oportunidade de conhecer alguns enfermeiros que atuam, que são argentinos, peruanos, e eles dialogaram sobre o nosso Sistema Único de Saúde. E eles ficaram assim, extremamente mais felizes em perceber o quanto que outros países valorizam o nosso Sistema Único de Saúde e que muitas vezes nós que temos, que aqui na nossa porta de casa, acaba não valorizando tanto, né? Então essa troca foi muito enriquecedora também. Essa questão do SUS é algo que
por estar muito na nossa rotina, se é algo que pra gente é muito comum, muitas vezes a gente deixa de valorizar. Não só o SUS, tem vários tópicos da nossa sociedade que sofrem com essa mesma questão, que é algo que é tão comum pra gente que só passa. Só que a gente vê outras pessoas olhando de outra ótica, tem um valor muito maior e que muita gente gostaria de ter também. Exatamente. E eu queria te perguntar agora, Daniela, essa questão de como você enxerga os ganhos para os alunos. Você já comentou, mas só para a gente deixar mais claro, como você enxerga o ganho para o aluno que realmente tem a oportunidade de ir lá? A gente já comentou, mas é só para a gente deixar claro mesmo para o nosso público. Então, o aluno ele consegue, primeira coisa, troca cultural, né? Eu acho que a cultura ela precisa de fazer parte do nosso dia a dia. Network. Conhecer enfermeiros. Teve uma roda de conversa que aconteceu, que uma aluna falou assim: professora, eu vi uma enfermeira conversando sobre uma ação que ela fez dentro da saúde mental num CAPS, que eu fiquei abismada, nunca poderia passar pela minha cabeça. Então, esses relatos engrandecem, né? A gama de conhecimento, com esse diálogo próximo com profissionais que atuam em diversos cenários da enfermagem, que tem a enfermagem não só por amor, né? A nossa profissão, ela é ciência, ela é extremamente fundamentada. Então, existem muitos enfermeiros que são imersos na ciência. E eles tiveram a oportunidade de conhecer, porque na maioria das vezes as pessoas entendem a enfermagem apenas como assistência, para estar ali no beira-leito, cuidando de um curativo, cuidando daquela pessoa. Mas para que a gente tenha a enfermagem ali no beira-leito, a gente tem outros ramos da enfermagem que estudam e que pesquisam para que aquela assistência ela seja satisfatória, ela seja científica, ela seja comprovada. Então, eles dentro daquele local, eles conseguiram ter essa percepção. Entenderam também a importância de conhecer outras línguas, né? Que o mundo da academia te oferece o céu é o limite. Eles se viram num cenário onde eles falaram assim: meu Deus, eu posso isso tudo. E aí não tem dinheiro que pague, sabe? Esse olhar carinhoso deles, mas calentoso com a própria profissão. E isso não tem o que pague, não tem valor que pague, não tem como mensurar. Então é isso, eles literalmente, as meninas literalmente conseguiram ter essa percepção, né? Eles viram enfermeiros que atuam assim em cenários que eles jamais poderiam imaginar. No último dia, eles fizeram um cenário de simulação realística de uma grande catástrofe. Eles conseguiram mobilizar helicóptero, eles conseguiram mobilizar mais de 60 pessoas para poder fazer a encenação, as ambulâncias do SAMU. Então, assim, nós tivemos um cenário realístico, né, onde várias situações aconteceram ao mesmo tempo e aquilo encheu os olhinhos daquelas meninas, Foi sabe? uma verdadeira experiência Exatamente. prática, né? Porque a gente tem que destacar que a enfermagem, assim como algumas outras profissões, principalmente envolvendo a área da saúde, é muito necessário essa questão de ter uma vivência prática, de realmente conviver com as pessoas, porque vai ser, tirando se você for numa parte mais teórica, que a gente tem que destacar, você vai ter muito aquela convivência, vai ser muito troca com a pessoa, troca com o paciente, então precisa dessa experiência prática, porque a teoria leva até certo lugar, a prática é um outro caminho. É isso aí. E eu queria só te perguntar agora, para a gente finalizar, para a gente já poder se encaminhando para o nosso fim, queria te perguntar qual é a importância para você, como coordenadora, de estar representando Petrópolis nesse evento tão grande fora aqui do estado. Foi maravilhoso. Foi maravilhoso porque o meu retorno, eu me senti e me sinto até hoje, né, na responsabilidade de estar exatamente aqui nesse local, dialogando não só com você, mas com todas as pessoas que estão nos ouvindo agora, sobre a importância de se participar o tempo inteiro de atualizações dentro da sua profissão, né? Então, ir a um congresso
ele é muito enriquecedor. Enriquecedor pessoalmente, profissionalmente, é enriquecedor para a própria sociedade. Então, estar lá representando Petrópolis me trouxe essa responsabilidade de voltar para cá e ter essa oportunidade que eu estou tendo aqui de compartilhar com diversas pessoas através de veículos de comunicação, através de vários cenários, né? Toda essa experiência e estimular. Quando eu voltei, na semana que a gente voltou, muitos alunos falaram: no próximo ano eu quero estar com você. E isso me deixou muito feliz, porque as pessoas estão começando a perceber a importância de estar fora daquele cenário de universidade, de prédio, para poder conquistar o aperfeiçoamento, porque você se permitir participar de um evento grandioso desse, você está se aperfeiçoando, você está fazendo a sua formação profissional e você está saindo daquele cenário apenas teórico, né? Perfeito. A gente tem que destacar que essa parte, a faculdade tem um período ali, um período que você vai realmente estar dentro, só que o ensino vai continuar, ele precisa continuar para que você também não se torne um profissional obsoleto. Tem que ser uma pessoa que realmente está sempre capacitada, sempre atualizada. Daniela, infelizmente o nosso tempo já acabou, mas eu queria te perguntar se tem mais algum tópico que você queria destacar, tanto sobre o congresso ou sobre a enfermagem no geral também. Isso. Aí eu quero falar sobre a enfermagem. Enfermagem é uma profissão linda, extremamente respeitosa, extremamente respeitada e que vem crescendo muito. O enfermeiro hoje, ele atua em inúmeros cenários, né? A gente não fica apenas restrito ao hospital, apenas restrito à atenção básica, posto de saúde. Nós temos enfermeiros hoje atuando em diversos cenários. E isso traz muita riqueza e muita razão para a nossa profissão. Mas nunca esquecendo que o principal centro da nossa atenção, da nossa profissão, a razão do nosso viver vai ser sempre o ser humano, vai ser sempre alguém, vai ser sempre o amor de alguém. Perfeito, Daniela. Então, vou te agradecer muito por ter comparecido aqui no programa. Foi um prazer te receber, conversar sobre esse congresso e também sobre a importância da enfermagem. Muito obrigada, viu? Obrigada pela oportunidade. E, gente, agora eu vou encerrar a nossa entrevista e também a edição de hoje do Correio Petropolitano Debate. Até a próxima. TVC, a TV do Correio da Manhã.